O que é memória de longo prazo e uma memória de curto prazo na visão da neurociência? Perfeito. Bom, já que a gente está falando de aba, vamos começar falando como que a análise do comportamento entende a memória, porque na verdade é uma forma científica de descrever esse fenômeno, né? Memória não é um comportamento, memória é um fenômeno, né? Existe uma coisa na análise do comportamento que eles chamam de estímulo discriminativo. O que é o estímulo discriminativo? É uma coisa que determina um comportamento. Então, por exemplo, se eu pego um cartãozinho com a foto de um cachorro, mostro para uma criança e pergunto, o que é isso? Ela fala, cachorro. Isso é memória? Não, porque o estímulo discriminativo está ali, está na frente dela. Mas eu pego hoje e falo assim, filho, isso aqui é um cachorro. Você entendeu? Ele fala, entendi. Aí eu guardo essa imagem. Amanhã eu cruzo meus dois braços e pergunto assim, o que eu te mostrei ontem naquela foto? Ele fala, cachorro. Isso é memória. Por quê? Porque eu ocultei o estímulo discriminativo e mesmo assim a criança emitiu o comportamento. Então, memória, gente, é isso. Memória é você lembrar as coisas. Existem basicamente existem muitos tipos de memória, mas três são fundamentais. Existe uma memória que a gente chama de memória imediata. A memória imediata, ela está relacionada aos seus sentidos. Ela é imediata porque ela acontece imediatamente depois que você se expôs àquela situação. Então, por exemplo, você olha para o rosto da sua mãe, imediatamente, concomitante, você tem que saber que ela é sua mãe. Então, você usou uma memória visual imediata e falou, é minha mãe. Ou você sente frio, por exemplo, você toma uma rajada de frio, de vento, você fala, ai que frio! Aquela memória imediata. Você tem que parear aquela sensação que você teve com o frio. Essa é a memória imediata. Nós nem pensamos sobre ela. Ela é adquirida durante a vida naturalmente, conforme você vai se expondo. Segundo tipo de memória importante que existe, a gente chama de memória de curto prazo ou memória de trabalho. Essa também nós usamos a todo momento sem a gente perceber. É aquela memória que a gente usa para resolver coisas rápidas do dia a dia. Por exemplo, eu estou num carro, dirigindo um carro, e o passageiro que está do meu lado aqui, eu pergunto para ele assim, qual que é o número da tua casa? Eu estou dirigindo. Ela fala, minha casa é número 52. Eu fico com esse número 52 na minha cabeça durante alguns minutos até eu achar a casa dele. Quando eu acho, eu estaciono, ele desce, aquele 52 saiu da minha cabeça. Essa memória, que é chamada memória de curto prazo, memória de trabalho, como que ela funciona? Ela tem basicamente dois circuitos só. Ela tem um circuito que é para guardar o componente visual. E ela tem um outro circuito que é para guardar o componente auditivo. Então esse exemplo que eu dei, você usou o componente auditivo. Então a pessoa falou 52, isso aí vem aqui para a sua área da audição, do lobo temporal, e essa informação que está aqui na área da audição, ela é gerenciada pelo córtex pré-frontal, que fica estimulando aquela memória naquele curto pedaço de tempo que você precisa. Acabou aquela ação, o córtex pré-frontal para de estimular o lobo temporal, a área da audição, e você esquece aquilo. Exatamente igual com a memória de curto prazo visual. Vamos no mesmo exemplo do carro. Eu estou dirigindo um carro numa estrada e eu tenho que entrar numa cidade qualquer, Itu, por exemplo. Eu estou dirigindo e estou olhando as placas. Aí, de repente, eu olho para uma placa e está escrito assim, Itu, entrada 200 metros. Eu vi aquela placa. Eu tenho que guardar essa minha informação aqui atrás, na área da visão, que é o suco de Genari, por mais 200 metros até eu entrar com o carro. A hora que eu entrei com o carro, o meu córtex pré-frontal apaga aquela memória e eu nunca mais vou lembrar daquilo. Então, isso é memória de trabalho, memória de curto prazo. Agora, a memória verdadeiramente importante para a gente aprender coisas na vida é a memória de longo prazo ou memória de vida inteira. E ela é totalmente diferente dessas duas memórias que eu falei para vocês. E ela é muito interessante. Porque a memória de vida inteira, a memória de longo prazo, ela se forma assim. Você fica se expondo de uma forma repetida a determinada informação, por exemplo, uma informação visual ou uma informação auditiva. Você fica ouvindo uma música que você quer decorar. Você fica ouvindo aquela música várias vezes. Cada vez que você ouve a música, ela vem aqui para a área da audição. Você está ouvindo, tá certo? Como você quer decorar, o que seu cérebro faz? Ele transfere essa informação que chegou na área auditiva por uma região aqui embaixo que nós chamamos de hipocampo, que é a área primária da memória. E nesse exato momento, começa a se formar um circuito que nós chamamos de circuito reverberante. A área da audição joga para o hipocampo joga para a área da audição, a área da audição joga para o hipocampo, e eles ficam jogando um para o outro, inúmeras vezes. Até que em determinado momento, o hipocampo, ele sofre uma alteração, e é uma alteração física, estrutural mesmo. E é nesse momento que você decorou aquela música. E isso vai ficar no seu cérebro durante muito tempo. Com a área da visão é a mesma coisa. Vamos supor que tu vai ensinar a letra A para uma criança lá de 5, 6 anos de idade. Então você vai lá no quadro e desenha a letra A. Você desenha um símbolo ali. Aí você aponta para a criança e fala, filho, isso aqui é o A.
Aí amanhã você volta, desenha o A de novo, fala, filho, isso aqui é o A. E ele vai vendo aquela letra A, e a área da visão aqui atrás vai jogando a informação para o hipocampo, que devolve para a área da visão, que joga para o hipocampo, vai formando esse circuito reverberante, até que uma hora aquela letra A, ela altera o teu hipocampo de uma forma definitiva, e aí você nunca mais esquecerá que aquilo é a letra A, porque isso fez uma alteração tridimensional nas moléculas do seu hipocampo.